Vamos lá, boa tarde, graça e paz, mais uma vez, caiu a nossa transmissão, voltamos agora então, estamos aqui mais um domingo, pela misericórdia e graça de Deus, estamos então falando de Romanos capítulo 4, falando de justiça divina, justiça de Deus. Romanos capítulo 4, do versículo 7 em diante, vamos então reiniciar, estávamos no início. Então, Romanos capítulo 4, versículo 7 em diante, diz assim: Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são encobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem essa bem-aventurança sobre a incircuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Dizemos que a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Mas como foi imputada? Estando ele na circuncisão ou na incircuncisão? Foi uma pergunta que Paulo fez. Ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse o pai de todos os que creem, estando eles na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe fosse imputada. E ele é também o pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas da fé, daquele que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Amém? Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, nós vamos aqui meditar e cremos, Senhor, que ela tem uma orientação para as nossas vidas, para que possamos avançar e caminhar na direção daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Tudo aquilo que milita contra ela, nós declaramos vencido, derrotado pela ação do Teu Santo Espírito. E declaramos, Senhor, que estamos aqui, ó Pai, por amor ao Teu nome, não para cumprir um compromisso dominical, não para, Senhor, fazermos algo religiosamente, mas porque Te amamos e queremos estar em comunhão uns com os outros. Por isso, Senhor, nos consagramos a Ti este tempo, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de ler aos amados também a versão da outra palavra aqui da Bíblia, da mensagem, onde talvez este texto fique um pouco mais contextualizado com os termos atuais, onde diz assim, então, Romanos no capítulo 4, diz assim, Romanos 4, versículo 7. Davi confirma esse modo de ver as coisas ao afirmar que quem deixa Deus consertar a situação sem insistir em querer fazer algo no processo é um homem feliz. Feliz é aquele cujos crimes são perdoados, cujo registro dos pecados são apagados. Feliz a pessoa contra quem o Senhor não tem nada a apresentar. Vocês pensam que essa bênção é dada apenas para aqueles que guardam as tradições religiosas e são circuncidados? Acham que a bênção pode ser dada a alguém que nunca ouviu falar das tradições? Que não foi criado em nossa forma de devoção para com Deus? Todos nós concordamos em que foi por aceitar o que Deus fez por Abraão que ele foi declarado justo diante de Deus, não é? Agora pensem, essa declaração foi feita antes ou depois que ele fosse marcado pelo rito pactual da circuncisão? Sabemos que foi antes. Isso significa que ele se submeteu à circuncisão como evidência e confirmação do que Deus havia feito muito antes de tomá-lo plenamente aceitável. Um ato de Deus que ele aceitou de todo o coração. Versículo 12 de Romanos 4. Isso ainda significa que Abraão é pai de todos os povos que aceitam o que Deus faz por eles, enquanto ainda estão na condição dos de fora em relação a Deus, não identificados como propriedade de Deus, isto é, como incircuncisos. Porque havia na lei, na tradição hebraica, que aqueles que são povo de Deus têm uma marca, a circuncisão. Todo aquele que tem um selo, que tem essa marca na sua carne, e é considerado circuncidado. Aqui no versículo 13 diz assim, na versão tradicional, a promessa do que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão,
ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Todos nós conhecemos a história de Abraão, amém? O que foi falado para Abraão? Abraão, pega a tua família, pega a tua casa, sai da tua casa, da tua parentela e vai. Abraão não tinha a menor ideia para onde devia ir. Abraão pegou suas coisas e saiu. Não tinha GPS, não tinha Instagram, não tinha nada. Ele simplesmente foi. E a Bíblia diz que Deus imputou isso a ele como justiça. Deus imputou. Imputar é atribuir, é chamar por, é dar a ele o título de justiça. Ah, e Abraão já era perfeito? Não. Abraão então já estava pronto? Não. Abraão no meio do caminho mentiu. Abraão por medo omitiu. Abraão chegou lá, passou do ponto. Quando chegou lá, ele tinha um lugar que ele achava que ele estava procurando a terra prometida. Ele passou, foi parar no Egito. Deus mandou ele voltar. Chegando lá, Faraó cresceu os olhos na mulher dele. E eles eram de uma parentela. Ela fala que você é da minha família. E Faraó, quando percebeu, falou: você está brincando. Estava uma brincadeira mais íntima. Falou: você é louco, você é tua irmã, é tua mulher de verdade. Então ele mentia, ele tinha medo. E aí ele resolveu. Quando saiu, ainda levou um parente que não era para levar. Ele era perfeito? Não, mas a Bíblia diz que Deus, porque ele creu, imputou a ele como justiça. E ainda continua 14. Pois os que são da lei, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã. E a promessa é aniquilada. Aqui na outra versão diz, a famosa promessa de Deus a Abraão, que ele e seus descendentes iriam possuir a terra, não foi feita em razão de algo que Abraão tenha feito ou viria a fazer, mas foi baseada na decisão que Deus de acertar tudo com Abraão, e foi disso que Abraão participou quando creu. Se alguém receber esse presente de Deus apenas por seguir as certas ordens que Deus nos dá, ou se por ter cumprido, ou a gente faz por receber as ordens e obedecer, ou em vez disso cumprir formalidades, a confiança não tem sentido. Ou eu confio em Deus e obedeço, ou então eu vou confiar em que eu cumprindo formalidades eu vou receber a bênção de Deus. Faz sentido entender que se eu cumprir formalidades, eu não preciso confiar em Deus. Abraão não cumpriu formalidades, ele foi além das formalidades, até porque não existiam as formalidades para ele cumprir, não existia lei ainda. Abraão creu sem lei. E ao contrário, ele foi totalmente avesso à lógica humana. Porque vamos continuar lendo aqui o texto. Portanto, pela fé, versículo 16 de Romanos 4. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme. A promessa seja firme, até hoje, a toda a descendência. Não somente a que é da lei. Qual que é a da lei? A que é de sangue. Quem é herdeiro dos hebreus. Quem nasceu dos israelitas. Essa semana no grupo a gente estava vendo quem é de Israel, quem é dos hebreus, quem é, né, da descendência ali. A gente estava conversando, né, com o pessoal ali do grupo. Mas não é somente aqueles que são da lei, mas também quem é da fé, que teve Abraão, o qual é o pai de todos. Versículo 17 de Romanos 4, porque está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Versículo 18.
o qual em esperança creu contra a esperança, e que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência, e nem enfraqueceu na sua fé, mesmo olhando para o seu próprio corpo amortecido, pois ele já era de quase 100 anos, e tem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, aleluia, estando certo de que o que tinha prometido também era poderoso para cumprir, porque isso lhe foi imputado para justiça, pelo que isso lhe foi imputado por justiça. Então, Abraão, ele não negou o fato de que ele não tinha nenhuma condição de cumprir o que Deus tinha falado para ele. Não dá. Sabe quando você olha para si e fala, não vai dar? Eu sei que aqui ninguém passa por isso. Mas tem gente no Brasil, no estado de São Paulo, e algumas moram em Guarulhos, que às vezes falam, não vai dar. Eu sei que aqui em Ibirapuera, Jardins, essa região não tem gente que faz. Mas lá em Guarulhos tem um monte. É lá onde eu moro. Assim, sabe? Então, às vezes a gente fala, não vai dar. Mas Abraão também sabia que não, mas ele mesmo assim falou, vai dar. Porque Deus falou e vai dar. Porque Deus falou, acabou. E isso lhe foi imputado por justiça. Justiça. E aí a gente como como nação santa, propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, estamos olhando para a situação carnal que estamos vivendo e infelizmente muitas vezes estamos falando, não vai dar. Verdade. E Deus está esperando cumprir justiça em nós e através de nós. E nós estamos duvidando. Onde está a fé do nosso pai Abraão? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas, primeira coisa, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós começamos a ler o texto, versículo 7. Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Versículo 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Como é que eu posso ser bem-aventurado se eu não creio nessa justiça? Quando que eu não creio? Quando eu digo, não vai dar. Porque se não dá para uma coisa, não deu para nada. Ou só funciona só para quando eu preciso, ou só naquele item. Não, isso aqui funciona. Não, para os meus pecados está tudo certo. Não, pera lá, não é bem assim também. Não, no pecado daquele lá não tem jeito. Ah, não, isso o Senhor não pode perdoar. Senhor, tem misericórdia, não perdoa isso. Os meus o Senhor pode perdoar porque não são tão graves assim. As dos dele, o Senhor não está vendo? Aquele que me feriu, aquele que me machuca, aquele que quer me sugar, aquele que fala mal de mim, aquele que quer tirar só o melhor, embora seja o meu direito de escolha, é o meu direito. Como de repente um certo sobrinho fez com Abraão. Era direito de Abraão escolher o melhor. Pode escolher. Abraão abriu mão do direito. Pode escolher, Abraão. Pode escolher Ló. E ainda quando prejudicado,
Pela intercessão de Abraão, Ló não morre. Justiça. Ainda que lesado, ainda que prejudicado, ainda que pela intercessão de um justo. Senhor, se houver ainda, não se ire comigo. Ah, se fosse eu. Ocultarei aí, ó. Deus ainda fala, vou ocultar algo pro meu amigo Ló. Ló, vai acontecer uma tragédia ali. Ah, vai? Vai? Senhor, posso fazer uma pipoca para assistir? Justiça, aleluia. Olha o coração de quem conhece a Deus. Senhor, não faz isso. O cara me passou a perna, o cara me roubou, o cara mentiu, o cara causou uma divisão, o cara fez uma palhaçada. Senhor, não faz isso. Tem misericórdia, Senhor. A promessa é para você, Abraão, não é para ele. Senhor, não faz isso. O que será que nós faríamos? Justiça. E aí, ao final do capítulo, lhe foi imputado por justiça. 23. Ora, não só por causa dele, Abraão, isso está escrito, que lhe fosse levado em conta. Não é só por causa de Abraão, mas também, aleluia, por nossa causa, a quem há de ser imputado a nós, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, o nosso Senhor. Porque Jesus foi entregue pelos nossos pecados, mas só ressuscitou por um motivo, aleluia, para a nossa justificação. Uau! 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 Romanos 4, de 7 ao final do capítulo. Justiça. Estamos justificados. Fomos justificados. A terra é justificada quando os justificados se posicionam na justiça que Deus nos deu. Estamos nos posicionando em justiça? Ou estamos buscando a justiça errada? Ou estamos abrindo mão dessa justiça e podemos ser acusados? Bendito é o homem, versículo 8 de novo, em quem o Senhor não imputa pecado. Estamos agindo com base na lei, porque vimos aqui, não é com base na lei que a justiça foi estabelecida. Não foi na base da circuncisão. Abraão não era nem circuncidado ainda. Está lá. Se você for ler, foi lá em Gênesis, estava aqui aberto, deixa eu abrir aqui, foi em Gênesis capítulo 10, fugiu aqui do texto, gente, estava aberto aqui, me perdoe, mas foi lá no finalzinho, quando ele já tinha 100 anos, a promessa foi feita com 75, depois eu acho aqui para os irmãos, desculpem, eu tinha aberto, mas foi em Gênesis. Deixa eu ver se voltando aqui vou achar. Não vou achar agora. Fugiu aqui da onde eu tinha aberto. Perdão. Mas de qualquer forma foi em Gênesis. Está em Gênesis. Os irmãos aí tem poucos capítulos. Acho que foi 19, alguma coisa. Quando é feita a aliança adâmica. Abraâmica. Adâmica foi um pouquinho mais atrás. Então, não havia ainda sinal de circuncisão. E aí Deus vem com a aliança. E sabe quem entendeu muito bem essa questão dessa aliança, da justiça de Deus? Foi Davi. Capítulo 12, 15.
Gênesis 12 foi quando ele é chamado. É 15 e 12. Gênesis 15. Vamos ver. Gênesis 15 e 12. Obrigado, tá aqui. Gênesis 15. Tu, porém, irás para os teus pais em paz e boa velhice. Não. Foi um pouquinho mais para frente. Foi quando... Acho que é 21. 20, eu acho que foi isso mesmo, quer ver? Isaac nasce de Sara. É, Então, 22. Foi 22, tá bom? Acho que foi no 22 mesmo. Foi quando eles aparecem e Deus institui a aliança da circuncisão. Deixa eu ver aqui. Eu acho que foi isso. Enfim, foi depois que tudo... Acho que foi isso aqui. Gênesis 22, Deus prova Abraão. sim, levantou. Foi pra frente ainda, deixa eu ver. Acho que foi... Juntamente. Pois eu acho aqui, meus irmãos, isso é um detalhe, mas para os irmãos verem que foi para frente dos ocorridos, não foi antes disso, né? Toda a promessa já tinha sido dada e tal. Eu coloco aqui depois e mostro para vocês. Mas, de qualquer forma, Gênesis 17, tá? Pronto, achei. Gênesis 17 foi quando Deus fala sobre a aliança. Deus muda o nome de Abrão para Abraão e firmarei a aliança entre mim e ti, versículo 2, ok? E no versículo 19, versículo, guardareis, aqui, 10. 10 e 11. Secundarás a carne, tá? Capítulo 17, versículos 10 e 11, Deus institui a circuncisão. Até então não tinha nada sobre isso. A história começa no 12 e aí vai a peregrinação. Amém? Então, para vocês verem que não tinha nada a ver com a circuncisão. Mas aí, para vocês verem como Deus tinha homens que já tinham a luz do que era não viver sobre a lei. Davi já falava sobre isso no Salmo 51, que oração. E ele fala no versículo do capítulo 51, versículo 9, Senhor, esconde a tua face dos meus pecados. Salmo 51, versículo 9 e 10. Senhor, esconde a face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito inabalável. Ele já sabia que ele era um espírito, que tinha uma alma e habitava no corpo. E olha o que ele diz, versículo 11, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Uau! Ele já tinha consciência do Espírito Santo que habitava nele. E ele já sabia que bendito é o homem a quem Deus não imputa pecado. Ele já sabia que ele poderia ser considerado justo por conta dessa aliança com o Espírito. Ele já entendia que melhor coisa era estar nas mãos do Deus vivo do que nas mãos dos homens. Que a melhor coisa era não depender na força do sangue e do braço, mas de estar escondido e de não avaliar as coisas pelo natural. De não olhar pelo natural e falar, não vai dar. De não analisar na base mental das circunstâncias, falar, não vai dar. Mas crer contra a esperança. Deus disse, já é. Deus falou, está feito. Acabou. Não estou vendo, não interessa. Não estou sentindo. Estou tintindo. Deus falou. O mesmo que disse haja luz. O mesmo que me chamou pelo nome. O mesmo que disse o teu nome está na palma da minha mão. O mesmo que disse eu não dou esquenejo nem durmo. Eu ponho você onde eu quero. Eu te formei no ventre da tua mãe. Oh, glória. Eu te chamei pelo teu nome. Resposta de Deus. É esse que falou com você e fala comigo. Está feito, aguarda. Amém. Por favor. Confia no Senhor teu Deus. E o mais ele fará.
Descansa, ó minha alma. Confia no Senhor e Ele satisfará o desejo. Não do meu coração meu, porque o meu coração é o dele. Amém? Justiça. A justiça é do Senhor. Estamos justificados porque estamos nele. Amém? Pai, nós queremos usufruir dessa justiça. Não de forma própria, não em bel prazer, não para provar nada, não para agir na carne, não para esfregar nada, Senhor, mas ao contrário, para, Senhor, lembrarmos que somos pó, que somos dependentes, carentes, que o Senhor nos limpou, nos purificou as nossas transgressões e que na base da lei nós estamos lascados. Mas pela Tua graça que nos salvou. E de graça nos foi dado. De graça nós damos. E eis-nos aqui, Senhor, pedindo que a Tua misericórdia venha sobre cada um de nós, sobre cada casa, sobre cada família, sobre as nossas impossibilidades, sobre as nossas improbabilidades e nossas improvabilidades. Tudo aquilo que é improvável, tudo aquilo que é impossível para nós. E que o Senhor tenha misericórdia daqueles que se levantem contra nós, contra a Tua vida em nós, contra as Tuas promessas sobre nós, contra toda obra de inveja, ira, ciúmes, contra toda a porfia, dissensão, maledicências. Tem misericórdia, Senhor. Que o Senhor se levante, ó Pai, e abençoe a cada um destes. Que o Senhor demonstre a Tua graça e a Tua misericórdia. Pedimos misericórdia, Senhor, sobre nós e sobre eles. Que o Senhor tenha misericórdia sobre esta nação. Que o Senhor tenha misericórdia sobre cada situação das eleições neste país. Que o Senhor tenha misericórdia sobre cada município, sobre cada cidade, sobre cada estado, sobre cada, Senhor, Câmara Municipal, sobre cada Câmara Estadual. Que o Senhor tenha misericórdia sobre cada, Senhor, sede de poder. O Senhor tenha misericórdia sobre cada homem e mulher que tem no seu coração um desejo equivocado, que tenha um projeto que vá em distoância, que não está de acordo com a Tua vontade. O Senhor tenha misericórdia. Que a justiça se manifeste através de Jesus na cruz e que eles se rendam, ó Deus, ao Teu amor. Ao Teu amor, ó Deus. Não Senhor, a uma violência, Senhor, como às vezes os Teus próprios discípulos pediram a Jesus, que venha fogo, que venha rochas. Não, o Senhor não é destes. O nosso coração é que haja, Senhor, um arrependimento genuíno, que haja, Senhor, um convencimento pelo Teu amor e pela Tua graça. E que isso comece em mim, comece em nós. Quebrantamento genuíno. Um quebrantamento genuíno, Senhor. Que nós não somos melhores, nós não somos mais, nós não somos nada sem a Tua presença. Mas que pela Tua graça somos o que somos. Não somos nem menos nem mais. Somos filhos amados, somos geração santa, povo de propriedade exclusiva, chamados para conclamar todos aqueles que ainda não sabem que também são filhos amados, geração santa e povo exclusivo. Ajuda-nos a despertar os nossos irmãos que estão adormecidos, que estavam mortos, mas que o Senhor também os chama para ressuscitar e viver para a Tua glória. Em nome de Jesus. Que também são chamados para serem justiça e justiça para a vida. Porque Jesus ressuscitou para que eles sejam justificados. Em nome de Jesus, Pai. Esse é o nosso clamor nessa tarde. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Que o Senhor te abençoe, que te guarde e te dê a paz. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.